Canal da Gente, um amor de canal. Mais um Fale Mais Sobre Isso, para falar sobre ser humano, humanidade, tudo que tem a ver com o homem, né? E com a espécie humana. Quem está aqui conosco hoje é a psicóloga Luciana Donadelli e falaremos sobre transtornos alimentares, que é um problema cada vez mais presente, cada vez mais complicado, graçando muitas pessoas aí. Talvez você ache que seja muito importante saber sobre isso. E vamos falar, né, Lu? Luciana Donadelli, que é psicóloga. Isso mesmo, Léo. Atualmente, assim, tem se falado muito sobre a questão dos transtornos alimentares, né? Principalmente dos anos 2000 para cá, a questão dos transtornos alimentares tem estado muito presente nas discussões médicas e até mesmo culturais, né? Tá bem presente essa discussão. Está bem presente, Lu, porque, olha, eu já vi, nós psicólogos trabalhamos diretamente com isso, né? Médicos também, os profissionais da área de saúde, de uma maneira geral. Mas, assim, tem sido tema de filmes, tem sido tema de novelas, tem sido discutido em congressos amplamente e está na boca do povo, porque toda hora o povo está falando, né, sobre as suas dificuldades relacionadas às questões alimentares e quando isso implica em questões psicológicas profundas. Sim, com certeza. Tem tido muito apelos em novelas e discussões principalmente na mídia por questão das grandes modelos, né? De casos de modelos famosas que acabaram tendo finais muito trágicos por questão de transtornos alimentares. E isso tem saltado muito aos olhos da mídia. Agora, para o telespectador entender ainda melhor, quando estamos falando em transtornos alimentares, estamos falando do quê, na sua visão? Então, a princípio, o que a gente caracteriza dentro do bloco dos transtornos alimentares, os principais diagnósticos é a anorexia, que é parar de se alimentar, parar de comer, né? Às vezes, limitar isso ao mínimo possível para poder conseguir se manter em pé, bem. E sempre achando que o mínimo não é o mínimo suficiente, né? Sempre querendo menos ainda. Né? E a perfeição seria não comer nada, né? Nós temos a bulimia, que seria uma compulsão alimentar seguida por vômito ou uma alimentação regrada, mas sempre seguida por vômito, com o intuito de que essa comida não vai gerar repercussões no corpo, né? Que essa comida não vai engordar. E nós temos o que tem sido mais comum atualmente na contemporaneidade, que é a compulsão alimentar, que seria o consumo desenfreado de alimento, gerando muitos casos de obesidade mórbida. Aí são os efeitos colaterais dessa compulsão, né? Isso. Então estamos falando, eu não penso que a gente deva discutir especificamente as características de cada um, bulimia, anorexia, compulsão, mas entender esses transtornos, né? Por que tem acontecido? Por que isso tem acontecido cada vez mais? Né? Por que a nossa sociedade ela é uma sociedade de produção de transtornos alimentares? Porque a gente não vê transtorno alimentar em sociedades indígenas, em sociedades, né, em comunidades mais primitivas. Né? Sim, assim, Léo, às vezes se registra alguns casos, mas existem duas grandes vertentes de pensamento sobre a questão dos transtornos alimentares. Uma, ela é mais tradicional, e aí pensar assim que em 1800 já existiam pessoas com transtornos alimentares. E aí é um pensamento mais antigo, que passa principalmente pelo conhecimento de que grande parte das pessoas que sofrem de transtornos alimentares são mulheres. Então, tem essa vertente que vai pensar muito na questão dos transtornos alimentares, ligada até mesmo à questão do desenvolvimento da sexualidade do corpo. Mas nós temos uma outra vertente que é o que tem estado mais em voga e tem cuidado mais principalmente desse grande surto de transtornos alimentares da contemporaneidade, que é justamente pensar as mudanças da nossa sociedade de consumo. Tem ligado muito a questão dos transtornos alimentares a essa sociedade em que há um imperativo pela felicidade, pelo consumo, por ter as coisas, por ser extremamente feliz e belo, né? A questão da imagem também muito
muito importante nessa nossa sociedade. Eu assim, me filio e acredito mais nessa segunda vertente, porque quando se fala que em 1800 já havia transtorno alimentar, ou que há registros de transtorno alimentar em sociedades comunitárias ou comunidades primitivas como indígenas, etc., eu penso que no número desprezível, Sim. completamente insignificante, né? Em comparação com o que acontece hoje, via de regra, nas sociedades ocidentais, pós-modernas, capitalistas, consumistas, etc. Um caso numa sociedade, eu acho que era bastante insignificante, desprezível, né? Sim, e é importante pensar assim, né, que muitas vezes se fica muito com esse foco de as questões subjetivas da pessoa para os transtornos alimentares, mas a gente precisa considerar que a nossa sociedade tem proporcionado um campo muito fértil para esse tipo de patologia, né? Tanto para as patologias que levam à redução do consumo de alimentos, para ter um corpo magro, muito magro, esbelto, perfeito, por causa dos padrões de beleza da nossa sociedade atual, mas também pela questão do excesso do consumo, de consumir sem refletir o porquê e sem pensar sobre isso, que leva a essa questão da compulsão alimentar. Então, eu acho que é muito importante nós falarmos um pouco sobre esse aspecto da compulsão, né? Porque, de qualquer maneira, existe aí uma atitude compulsiva de procurar algo que está além da saúde ou que está, né, que é impossível de se relacionar com a questão da saúde, como, por exemplo, comer e depois forçar a vômito, né? A compulsão, podemos falar em sociedade da compulsão? Sim, podemos. A sociedade da compulsão e do ato, né? A gente chama de sociedade de uma cultura do ato, assim, né? As pessoas não têm mais uma reflexão a partir das suas questões subjetivas e individuais. Então, o que vem surgindo são um grande número de patologias que refletem diretamente no corpo, né? Por incapacidade de pensar sobre o seu sofrimento, as pessoas acabam atuando nele, né? O que a gente chama de atuar. Isso está muito ligado às compulsões alimentares, mas também está ligado ao consumo, por exemplo, de substâncias tóxicas, uso de drogas, bebidas, excesso de uso de medicação, né? Isso também está ligado a essa questão da compulsão, do tentar se preencher, tampar alguma coisa que está faltando. Só que aí a gente pode extrapolar, por exemplo, você vai talvez estranhe, mas eu penso que tem a ver com o que nós estamos discutindo. Existe um padrão hoje compulsivo, por exemplo, de se tirar selfies, né? Entra no mesmo esquema de agir, ou seja, o ato, né, artificial que busca sanar algum vazio. Sim, o consumo, por exemplo, de roupas, o consumo de tecnologias, que é algo que está muito em voga, né? Meu celular está ótimo, está perfeito, mas aí lançou um celular novo, não posso ficar fora. Então, essa necessidade de comprar, Bom, e o mercado joga muito bem com isso, né, Léo? Sim. Porque... Atuar nesse registro, você está dizendo, né? Sim. De estar sempre agindo compulsivamente. De incentivar essa compulsão. Porque se você pensar... nada daquilo tampa o buraco mesmo, né? Mas o mercado, ele incentiva isso, porque ele sempre te dá uma coisa que vai vir outra melhor, porque ele também não pode te satisfazer. Porque se ele te satisfizer, você não consome mais. Quem está aqui conosco é a Luciana Donadelli, ela é psicóloga, e estamos falando sobre esse assunto. E no bloco anterior, Lu, estávamos falando sobre como a sociedade é uma sociedade de produção de comportamentos impulsivos, compulsivos, em que as pessoas buscam a realização no ato e não na reflexão, né? Não no entendimento de si mesmo, das suas próprias vidas, da sua relação, por exemplo, com os alimentos, e vivem em função desse registro, dessa forma de atuar, sofrendo com o alimento, ou porque come demais ou porque não quer comer nada dele. Sim. Então, Léo, isso acontece muito... Porque, principalmente por esse imperativo pela felicidade, né, da década de 90, final dos anos 80, década de 90 para cá, houve essa questão da imposição da felicidade, principalmente surgindo os remédios, por exemplo, o Prozac, que era chamado da droga da felicidade. Existe essa necessidade da pessoa estar sempre feliz. Então, questões do nosso cotidiano, que eram questões que a gente entendia como natural, como parte natural de sofrimento, por exemplo, perda de alguém, término de relacionamento,
Antes, as pessoas passavam pelo luto dessas situações. Agora, com esse imperativo da felicidade, a pessoa não quer viver mais isso. E aí ela tenta tampar todas as suas angústias, né? Buscando fora alguma coisa que possa preencher isso. Seja no consumo de, como a gente tinha comentado no último bloco, de materiais eletrônicos, mas assim, principalmente pela facilidade dessa questão da comida, né? E pela resposta imediata que a comida gera, principalmente nas questões alimentares, né? Tá triste? Vai comer um chocolate, vai fazer um doce, alguma coisa assim, né? Isso é muito imediato, assim. Quando a Luciana fala em imediato, né, o imediatismo, me lembro, isso remete a uma questão também da satisfação imediata via oralidade, via a boca, porque quando a gente nasce, o nenenzinho, qual é a grande satisfação primeira que ele tem? Eu sei que existem inúmeras, né? Mas o amamentar, né? Sim. E o amamentar-se, ou ser amamentado, o colocar a boca sugando o seio da mãe, e ao sugar, que é um movimento instintivo que ele consegue fazer, o primeiro dos grandes movimentos, além, né, da respiração, etc., mas sugar o leite, e esse leite entra pela boquinha e ele tem uma sensação de estar saciado, e vai aprendendo esse modo de funcionar. Então, comida tem a ver com saciedade, não só orgânica, né, Lu? Sim. Mas com sensação de satisfação existencial. E aí as frustrações existenciais, às vezes, a gente joga para cima da comida. Sim, com certeza. Até porque essas primeiras relações na alimentação entre o bebê e a mãe são de muito afeto, né, Léo? E assim, a gente pode pensar que quanto dessa busca por comer e se saciar é uma busca por um afeto que falta, né? Por uma sensação de carinho, de aconchego, perante esse desamparo que a gente vive na contemporaneidade. Porque nós estamos muito desamparados, né? As pessoas não criam vínculos mais concretos, verdadeiros e profundos. As relações são tão descartáveis quanto os celulares, quanto os computadores, Sim. né? Enquanto tem utilidade. Talvez as pessoas nunca pensaram que comida, sensação de saciedade, satisfação existencial, carências mal resolvidas, fluxo de relações mal resolvidas ou vulneráveis, descartáveis, né? Voláteis, superficiais, está tudo interligado. Sim. Nesse conjunto chamado corpo-mente, mente-corpo. Então a sua relação com a comida tem a ver com a sua relação com a vida, consigo mesmo, seus sentimentos, suas frustrações, seu consciente, seu inconsciente, não é? E é importante falar sobre isso. Sim, é pensar que a alimentação, apesar dela ter uma função muito orgânica, ela é uma função social por excelência. Por isso nós sentamos à mesa para comer, por isso nós fazemos ceias no Natal, né? Porque existe uma parte dessa questão alimentícia que é muito para além do corpo. Você quer ver um exemplo, Lu, de que a alimentação, isso que você está falando, eu acho belíssimo, que tem uma função social? Os selfies de comida. Sim. Tirar foto do seu petit gâteau, tirar foto da sua macarronada, tirar foto da sua coxinha, tirar foto do seu café, tirar foto do que você está comendo, postar que você está lanchando, postar que você está jantando, postar que agora ovo com isso, postar... Olha a função social. Comida não é só comida, né? Essa é a questão simbólica da comida. E que quando a pessoa não processa adequadamente o simbolismo da comida, pode entrar nos transtornos alimentares. Sim, com certeza. Acho que é sempre importante a gente passar a se questionar que lugar que a comida vai ocupando na nossa vida, né? Que lugar é esse que a gente vai colocando a comida, por exemplo, em relação aos nossos afetos? Como mais quando eu estou triste? Como mais quando eu estou feliz? Quanto tempo eu consigo passar sem comer um doce, por exemplo? É sempre importante pensar, Léo, que assim... Existe uma relação contemporânea que está muito adoecida, mas a gente sempre precisa lembrar que para ser chamado de um transtorno alimentar, isso tem que estar muito agravado, né? E se agrava mesmo. Se agrava muito essas questões. Tem muita gente que não consegue comer sozinho, às vezes fica muito sem comer justamente porque não quer se alimentar sozinho, né? E é algo que está muito, até mesmo no modo como a gente foi criado. Por exemplo,
Crianças geralmente não são alimentadas no mesmo horário que o resto da família. A mãe às vezes alimenta a criança antes da família poder se sentar à mesa, né? Isso também vai construindo um modo. Não é mais a mãe quem alimenta essa criança, é um terceiro que vem alimentar. Isso vai circunscrevendo a nossa história na nossa relação com a comida, que pode muitas vezes ser inscrita de uma maneira muito complicada. Agora eu vou pegar pesado. Não é mais a própria família ou a mãe que diz o que a criança vai comer, mas é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o médico, é o nutrólogo, ou um profissional, que de alguma forma significa também, eu sei que é lidar com a saúde, mas vamos entender que muitas vezes há uma padronização fora da ambientação simbólica da família, ou uma expectativa jogada em cima de alimentos tratados como milagrosos ou medicinais, né? E isso tem a ver com o que você disse no começo. Não só o consumo de alimentos, como o alimento como a gente está pensando, mas outros produtos, como os produtos eletrônicos, como os remédios, né? Esse é um paralelo muito interessante, Léo, porque assim, paralelo ao que a gente vê, por exemplo, de famílias que deixam as crianças, mas ele quer comer batata frita, ou ele só come sanduíche daquela lanchonete tal, né? E deixa a criança fazer sua alimentação na base de uma satisfação mórbida, com alimentos extremamente calóricos que vão prejudicar a sua saúde, ou há uma obsessão pelas coisas saudáveis, sem lactose, sem glúten. É isso que eu estou falando, dos profissionais nesse sentido. E aí vai se criando uma compulsão na contramão, né? Uma artificialização da alimentação, que ela Sim. perde o sentido de conexão existencial, né? Lu, nos blocos anteriores a gente já fez eu acredito, um grande mergulho, né? Na problematização da alimentação, nessa sociedade do consumo, nessa sociedade do marketing, que toda forma de comunicação está te empurrando para atuar no registro do consumo, da extrema felicidade artificial, da extrema satisfação, corpo perfeito, comida perfeita, né? Agora, concluindo o programa, vamos ajudar o telespectador a entender os sinais de que a alimentação realmente está sendo um problema na vida dele, né? Porque a gente recebe nos nossos consultórios as pessoas com essa problemática, né? Mas as milhares de pessoas que estão nos assistindo, o que você chamaria atenção no sentido de que a alimentação está sendo, a relação, melhor dizendo, né, dela com a comida está sendo complicada, está caminhando para não ser satisfatória, não ser natural, não ser saudável, né? Então, Léo, acho que a primeira coisa que é importante a pessoa começar a refletir é que lugar que essa comida está ocupando. Perfeito. Na minha vida, né? Quanto da minha vida eu estou gastando pensando sobre isso, né? Não falo só no sentido de uma compulsão alimentar mais calórica, mas inclusive e principalmente no sentido dessas alimentações mais saudáveis, né? Dessa questão. Quanto disso está ocupando espaço na minha vida, inclusive espaço afetivo. Se gera ansiedade, né, também. Sim, né? Se às vezes está vinculada a situações de tristeza, principalmente, porque muitas pessoas que sofrem dessa questão da compulsão alimentar não necessariamente acabam se sentindo felizes quando estão comendo, né? A busca é pela felicidade, mas isso não necessariamente é encontrado. Não, e depois vem culpa, vem remorso, Sim, vem ódio de as si mesmo. As sensações de culpa são muito importantes. Acho que é difícil quando a gente pensa que a pessoa precisa reconhecer em si essa questão, porque as pessoas que acabam adotando esses comportamentos, elas têm muita dificuldade de enxergar isso como um problema, né? Principalmente porque a comida é algo totalmente aceitável socialmente. É importante que as pessoas comecem a observar as pessoas que fazem parte da sua intimidade, mãe, irmãos, filhos, maridos, esposas, e que possa dar apoio.
não numa forma de chegar e denunciar e criticar, mas de poder prestar apoio para essas pessoas, né? Porque se a gente fala que isso tem tanto a ver com a questão do desamparo, então a gente precisa começar a amparar essas pessoas em relação a isso. E entender isso que nós estamos falando, se for o caso, vai lá no site do canal da gente e vê o programa desde o começo, de novo, que a comida pode, às vezes, estar sendo uma compensação, né? Tá recebendo aí o conteúdo de projeção da pessoa que está lidando com ela para outras questões, né? Carências, vazios, medos, traumas, raivas, angústias, enfim, uma série de situações em que a pessoa coloca na comida uma responsabilidade que não é da comida. Por isso que ele está falando qual é o lugar, né, Lu, que a comida está ocupando na vida da pessoa. E aí você está convidando a pessoa a refletir, mas quem está ao redor perceber, né? E Sim. fazer essa reflexão. Que lugar essa comida está ocupando na vida da minha filha, do meu marido, na vida dessa família? Isso pode ser um raciocínio estendido ao álcool, por exemplo, né? Sim. A televisão ou a violência, enfim, a gente Aos celulares, né? A gente sempre tem que pensar aquilo que faz parte da nossa vida está ocupando qual papel, qual posição e cumprindo qual função na nossa vida, porque às vezes passou do equilíbrio para o desequilíbrio e virou um transtorno, está rolando prejuízo. Sim, claro. Isso é uma conduta que a gente sempre tem que ter em relação a tudo na nossa vida, né? Tentar compreender que sentido aquilo tá tendo pra gente. Isso, Léo, influencia não só em repensar, por exemplo, estou comendo demais ou estou comendo de menos, mas porque principalmente atua como um mecanismo. Porque eu não falei assim que agora nós estamos na sociedade do ato, você não pensa nas suas questões internas e atua. Quando a gente faz isso, a gente está automaticamente revertendo esse processo e passando a nos interiorizar mais, a pensar mais sobre nós mesmos, nos conhecermos mais. E isso, claro, é muito promotor de saúde mental. É promotor de saúde mental, é potencializador de saúde mental e eu digo mais, é produção de significado de existência. Qual é o sentido, né, da minha vida, qual é o sentido da minha própria existência, o sentido da minha história, o sentido das minhas ações e o sentido que eu estou dando à comida, ao álcool, ao celular, ao sexo, a uma pessoa, ao trabalho, que a gente não tem pensado. Por isso que você está falando sociedade do ato, mas não da reflexão. Sim. Perdemos a habilidade de pensar, que a gente vive no mecânico, né, Lu? No automático. No automático, na influência dos estímulos, e são cada vez mais estímulos. Você não passa um dia sem receber infinitas informações midiáticas, é outdoor, é tela, é telão, é SMS de operadora, é WhatsApp recebendo coisa que você não queria receber, é canal de televisão, né, te convidando a você usar a televisão, é rádio no carro, enfim, distribuição de panfletos em esquinas. Ou seja, é ato atrás de ato. É ato atrás de ato, ato atrás de ato. E o ser humano não pensando sobre, peraí, o que eu quero antes desses atos, não é isso? Sim, e acho que o importante é que a pessoa possa procurar ajuda, caso ela perceba que isso está sendo um problema, mas que a família possa ir buscar essa ajuda quando necessário também, né? Lembrando, nenhum ser humano é uma ilha, né? Claro, porque se a gente fala tanto sobre essa questão da influência da sociedade, do contemporâneo nesse adoecimento, é importante a gente pensar a importância também da nossa cultura, da nossa família, no tratamento, na cura dessas questões, né? Na produção desses problemas, né? Sim. Luciana, eu agradeço a sua participação. Eu acho que é muito válido a gente levar esses conteúdos às pessoas, porque é um estímulo de consciência e não um estímulo de banalidade ou de coisificação da vida, né? Quem quiser saber mais, Lu, quem quiser mais informações, quem quiser aprender mais sobre isso, como é que entra em contato com você? Então, quem quiser saber mais, tirar dúvidas, eu estou à disposição. Meu telefone é 91 24 7735 ou pode me achar também pelo e-mail lucianadonadeli@gmail.com. Donadeli com L ou com 2 L's? Com um L só e no final. Tá certo. Obrigado, viu, Luciana? Você está sempre convidada a vir. Obrigada, Léo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Legal. Agradeço também a sua audiência. Gostou do conteúdo? Acha que tem alguém que precisa ouvir sobre isso?
Entra no site do canal da gente, www.canaldagente.com.br, no Facebook do canal da gente, no Facebook do Fale Mais Sobre Isso, no site do falemaisobreisso.com.br. Lá você encontra essa entrevista, outras entrevistas passadas, pode mandar e-mail, pode compartilhar os posts, pode tirar suas dúvidas pelo Facebook. Nós, psicólogos, estamos em um grande movimento de difusão de conhecimentos, porque nós realmente sabemos disso e acreditamos nisso. A maneira como as pessoas lidam com suas vidas tem a ver com o que elas têm dentro de si, em termos psíquicos, em termos mentais, em termos sentimentais, afetivos, como elas acreditam, como elas enxergam a realidade, e é preciso que aprendamos mais sobre isso. E você pode nos ajudar nessa tarefa, compartilhando esse conteúdo. Quer também conhecer o espaço onde grava o programa? É uma clínica médica em que você encontra psiquiatras, você encontra psicólogos, dermatologista, médico do esporte. Você encontra os profissionais de saúde dispostos a te ajudar. É o Center Dr. Manuel Crozara. Vem aqui conhecer o espaço. Muito obrigado pela sua audiência e até eu fale mais sobre isso da semana que vem com mais um assunto versando sobre o humano e a humanidade. Como é que a gente pode, a partir de nós mesmos, construirmos um mundo cada vez melhor. Valeu!